Bom, vamos mostrar aí como estaria nesse momento, como está nesse momento os potes, os bombos da Libertadores. Olho na tela aí. Ó, o pote 1 tem Fluminense, neste momento o Tajeres joga hoje contra o São Paulo venceu, o São Paulo pula para esse lugar aí. Tem o The Strongest, tem o Júnior Barranquilha, o Bolívar, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o River Plate. Vamos combinar Só que é um para bombo. ilustrar, Fala. só para ilustrar o sorteio, quando for o The Strongest no sorteio de segunda-feira, vai ficar primeiro do grupo C, né? Não vai ter nome nenhum, né? Só para ilustrar como é que vai ser. Isso. Então tá aí, ó. Vamos dizer que não é pouca coisa, hein? Fluminense, Atlético, River Plate, Palmeiras, E os dois times da altitude da Bolívia, né? e os dois times da Por altitude na enquanto. Bolívia. Tem até uma tese legal sobre isso, né? Que para os times da altitude era melhor ficar em segundo lugar para fazer o primeiro jogo em casa e tentar fazer o resultado em casa para depois e depois. Mas essa é uma outra discussão. E no pote, bombo, bolicheiro, 2, olha quem tá. Cerro Porteño, neste momento o São Paulo, que ainda joga hoje, o Huachipato, o Botafogo, o Flamengo, o San Lorenzo e os dois gigantes do Uruguai, Peñarol e Nacional. Tá aí. Não é nada, também não é nada desprezível, né? Ninguém vai querer pegar o Flamengo, ninguém vai querer pegar o São Paulo, mesmo o Botafogo que tá jogando bem. Então também é um Aí pote. Ah, pode até, vai, piorar em tese, né? É Cerro Porteño ou Colo-Colo. Então, um dos dois, acho que são parelhos, né? Time de tradição, mas já foram melhores. Vai. São Paulo ou Talheres. Botafogo está confirmado, Flamengo está confirmado, São Lourenço ou Del Valle. Os dois uruguaios estão confirmados. E no Achipato, que é o segundo do grupo C, pode entrar o Grêmio, por exemplo. Né? Então, o sim. pote 2 tem boas possibilidades de ficar, de fato, grandão, fortão, com os times bolivianos da altitude no pote 1. E, né, então, tem um pouco essa característica, e acho que a grande disputa aí agora envolvendo primeiro e segundo lugares dos grupos é entre São Paulo e Tajeres. Essa é a grande disputa. É E aí isso. Fala, Alice. eu tô com o Casão, com a fala dele no começo, que assim, a Libertadores é isso aí, né? O cara começar a ficar preocupado de pegar o Cerro Porteño na atual fase, ou mesmo um São Lourenço, né? Um Nacional, assim, não dá. Né? Esse é o tipo de confronto que não dá para você escolher. Você tá na Libertadores e não quer jogar, né, uma partida como essa. Aí o time do pote 2 a ser evitado é o Flamengo. E ainda assim o Flamengo pode pegar, por exemplo, o Júnior Barranquilha, que seria um confronto de oitavas de final completamente comum, né? Normal. Então, o próprio Botafogo, para se pegar um dos times brasileiros, é um confronto difícil, porque adversários regionais eu sempre acho treta, sempre é o tipo da coisa a ser evitada. Eu também. Mas o Botafogo veio da famosa pré-Libertadores, veio das fases iniciais, era um time já de pote 2. Né? Então, não dá para escolher muito aí. Eu acho que realmente grandão mesmo, né? E, principalmente se a gente considerar que o São Paulo ainda pode ser o primeiro do grupo, então não vou considerar o São Paulo no pote 2 ainda. Grandão no pote 2, só o Flamengo. Bom, é um bom ponto. Bom, vamos ver como é que vai ficar o grupo amanhã. Amanhã, aliás, não percam, viu, o All News Esporte, que a gente vai fazer uma análise dos potes, dos bombos que já estarão definidos. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, Sul-Americana, hein? Olha o Corinthians. Corinthians em Itaquera, estádio lotado, show de Garro e de Coronado, Casão. Golaço. Um amigo nosso, né, Arnaldo, mandou lá no nosso grupo que nós temos, né? Nunca viu um cara jogar tanto quanto esse. Pareceu o Zidane em 2006. Estava empolgado, nosso amigo corintiano, com a vitória do Corinthians e o jogo do Garro, que fez um golaço, e do Coronado, que fez outro golaço. Dá pelo menos uma desviada de foco em todas as mazelas do Corinthians fora de campo. O Corinthians ganhou, jogou bem ontem, né, Casão? Então, o Corinthians campo, ele é completamente fora daquilo que está acontecendo lá. Não estou falando que não influencia, é tudo um pacote só. Mas toda essa tragédia administrativa está lá. Né? E o Corinthians entrou ontem em campo, fez a sua melhor partida do ano, na minha opinião, apesar de ter tomado um sufoco por uns 10 minutos ali,
que o erro do Carlos Miguel, aí ele faz uma grande defesa, já tinha feito uma grande defesa antes, o Kaká tira uma bola que era na direção do gol. Enfim, foram uns 10 minutos de tormento do Corinthians, né, para o Corinthians ali. Aí depois do gol, daquele golaço do Garro de falta, eu estava assistindo o jogo, e aí eu olhei a falta, demorou para cobrar, né? Então você fica olhando, eu falo, meu, que tipo de marcação é essa que esse time que esse time tá fazendo, esse time do Racing tá fazendo? Foi todo mundo para dentro da área pequena, né? Tava todo mundo na área pequena, marcando alguém do Corinthians e à frente do goleiro. E na entrada da área não tinha ninguém, só jogador do Corinthians. Tinha uns 3 jogadores do Corinthians que eu fiquei olhando e falei, pô, o Garro vai rolar ali e alguém vai chegar e vai dar uma pancada. Assim, ia dar uma pancada de dentro da área grande sem ninguém para dividir. Eu fiquei olhando para não ter aí, o Garro foi lá e deu aquela pancada fantástica. O Garro é ótimo jogador. O Garro é um jogador que ele não se escondeu até agora, desde da fase ruim, ele se apresenta para o jogo, ele tem criatividade, ele se movimenta, ele bate muito bem na bola. O time continua numa fase estranha, a gente não sabe. O Corinthians veio oscilando, mas o Corinthians estava jogando muito mal antes e ele também estava, mas ele nunca se escondeu do jogo, sempre se apresentando. Ontem, eu acho que o Antônio Oliveira começou a encaixar um modo tático favorável com as características dos jogadores que ele tem em campo. O Corinthians fez uma grande partida. O Coronado fez um ótimo jogo, fez um golaço. Agora tem um detalhe para colocar o pé no chão. O Corinthians venceu os 3 times em casa, né? Fora teve dificuldade. Esses 3 times que o Corinthians venceu, 2 por 4-0 e 1 por 3-0, aqui no Campeonato Brasileiro de Série A ia jogar para não cair. Eu não tenho a mínima dúvida. Argentinos Júnior, Nacional do Paraguai e Racing do Uruguai, no Campeonato Brasileiro de Série A, ia estar, mas lá embaixo, disputando a fuga do rebaixamento também. E se tivesse na Série B, não sei se lutaria para subir os 3. Então são equipes muito inferiores. Equipes ruins da Sul-Americana. Então, ok, valoriza o futebol que o Corinthians fez, ele fez o que deveria fazer, precisava ganhar, ganhou, precisava jogar bem para melhorar o ambiente, jogou, amassou o adversário, mas calma, põe o pé no chão e olha contra quem jogou. Porque no Campeonato Brasileiro, que os adversários são muito melhores do que esses 3, o Corinthians está com 5 pontos, só está fora da zona de rebaixamento, porque o saldo ruim é melhor do que o saldo ruim do Fluminense. O Fluminense tem -4, o Corinthians tem -2. Então o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com o mesmo número de pontos do Fluminense. Só ganhou um jogo, que foi exatamente contra o Fluminense. Só fez 3 gols, que foi exatamente contra o Fluminense. Então, calma. Tem que aplaudir o Corinthians de onde tem, mas olha o pacote inteiro. Olha o pacote inteiro. Agora, Sul-Americana e Libertadores só voltam no segundo semestre. E o Corinthians vai encarar agora os times do Campeonato Brasileiro. Já vai pegar Botafogo, e depois vem aquele monte de times que nós sabemos que são muito, mas muito superiores àqueles que disputam a Sul-Americana. Muito superiores. Boa. Ó, o Casão já pôs os 2 pés no chão, Alícia, mas eu também vou com você. Torcedores, calma, ganhou, bacana e tudo mais. É ou não é? Sobretudo sobre os jogadores, inclusive, né? Pois é, e até o próprio Antônio Oliveira ontem, na coletiva de imprensa, ele deu uma zoada com esse negócio de agora é o Coronado, né? Mas antes foi o Garro, e antes era o Wesley. Então, assim, de repente parece que tem um monte de heróis nesse time do Corinthians, né? E, de fato, são adversários bastante frágeis. O que você faz com o adversário frágil? Goleia. Então, tá tudo certo. Mas não quer golear adversário frágil, não quer dizer que o time tá bom e vai poder disputar ali pau a pau com os adversários mais difíceis, né? Mas você estava falando a história do Zidane no começo do programa, e aí eu não pude deixar de resgatar para ler aqui, porque eu achei genial. É um post do Olé do Brasil ontem, né, falando comentários que veremos na imprensa após boa atuação de Coronado pelo Corinthians. Coronado é um Iniesta com mais faro de gol. Coronado e Kroos são jogadores com mais qualidade no passe hoje. Alô, Dorival Júnior. Contra a Croácia, faltou um cara como Coronado para cadenciar, e Coronado teria vaga na seleção brasileira de 70.
Então, assim, né? A gente aqui é zoeira, porque também precisamos dar uma aliviada, mas é um pouco isso, né, gente? Menos, bem menos, porque os adversários são fracos, mas é isso. Eu para voltar ali no começo do programa, a gente falando da enquete, eu acho que se a gente considerar o momento, o melhor jogo talvez tenha sido do Corinthians, porque do Corinthians não se espera tanto quanto se espera do Flamengo, e do Galo já se espera muito, e o adversário era bem fraquinho, né, o Caracas. Então, né, Coronado não está nessa prateleira aí ainda, do Iniesta, do Kroos, não teria mudado a vida na Copa de 70 ou tem lugar no time do Dorival Júnior, mas é um bom jogador, e o Antônio Oliveira agora, com um pouquinho mais de tempo de trabalho, vai conseguindo pegar essas peças aí, esse amontoado de jogadores e transformar num time, né? E num time que não é essas coisas todas, mas também não foi barato, então precisa funcionar. Ó, a Alicia falou da nossa enquete. Quem mostrou o melhor futebol na volta dos torneios sul-americanos? Tá assim, ó. Corinthians, 27%. Flamengo, 41%. Galo, 32%. E tem uma mensagem aqui do Jairo. Ele fala o seguinte, ó. A pergunta deveria ser: qual time brasileiro enfrentou o pior galinha morta ontem? Ou será que a campanha, esta chave só tem time ruim? Só aparece quando é o Palmeiras? Pergunta ele. Olha que cornetada. Arnaldo, coloca as coisas no seu devido lugar. O Casão pôs o pé no chão, a Alícia também. Você não, você é mais timão, você já acha que virou a chave, que vai pro título. Não, calma. Peraí, o Assim, Casão tá mudo. Peraí, fala, velho, Casão. Fala, Casão. O Arnaldo é mais fiel. Mais fiel. Maloqueiro e sofredor. Isso. O ano passado o Mano empatava um jogo, ele, já virou a chave, hein? Agora vai. Calma, foi assim não é o isso. tempo todo. Não coloque palavras na minha boca. Na verdade, assim, concordo com a Alice primeiro. Dos três, o Corinthians foi o que jogou o melhor na sua enquete, porém, concordo, todos os adversários galinhas mortas, inclusive os da Libertadores. Milionários, fraco demais e tal. Mas o Corinthians, de certa forma, jogava pelo primeiro lugar da chave num confronto direto. Milionários estava morto e o Caracas estava morto, certo? Eliminados. Né? E o Corinthians fez outro jogo muito bom na Sul-Americana, na sua casa. Aí, o torcedor escalma do Calzão, eu tenho que concordar também. Porém, eu vejo esse Corinthians de 2024 da seguinte forma. Eu vejo um bom time titular, nada espetacular, mas um bom time, vigoroso, mais jovem, mais ágil, mais rápido, e não vejo um elenco. É um pouco o que o Antônio Oliveira vem falando. Se o Corinthians tiver aspirações nas três frentes, quiser fazer um campeonato brasileiro mais competitivo, não correr riscos e for brigar pelos títulos das Copas, o Corinthians tem que se reforçar e muito na janela, porque o Corinthians praticamente não tem banco. O time titular do Corinthians, o Casão falou, ele esboçou ontem o que pode ser o time titular, sobretudo em casa, é um bom time. Agora, aí você pega os jogos passados e o desafio do Brasileirão, que é muito maior. O Corinthians tinha feito 2 boas partidas em casa, contra o Fluminense e contra o Fortaleza. Foi uma partida ok, foi 0-0, mas o Corinthians não foi um desastre. Mas aí teve a derrota para o Flamengo no Rio, que é normal, mas acho que ela mostrou uma coisa que talvez comprove essa minha tese. Basta um titular fora que essa coisa desmancha. Aquele jogo do Rio não tinha o Ranieri suspenso. Não tem volante para jogar. Sai o Ranieri, o técnico teve que colocar 3 zagueiros, foi um desastre. Perdeu para o Flamengo, poderia ter sido goleado. Essa dependência... Então, se você tira o Ranieri por suspensão, o Garro por algum unha encravada, o Yuri Alberto por gripe, ou o Félix Torres na seleção agora vai ser convocado, fica frágil. O elenco é frágil, porque a reformulação ela foi feita pela metade. Saiu muita gente. Eu achava que tinha que sair. Ontem saiu mais um jogador, o Paulinho. É doloroso isso, né? Porque são jogadores com muita história no clube. Pensa bem quantos jogadores históricos do Corinthians saíram em 3 meses. Cara, é muita gente. Saiu mais um e não chegou tanto jogador assim. Mas eu acho que o Corinthians contratou jogadores interessantes no meio dessa bagunça toda.
Aliás, quem conseguiu indicar jogador lá, minhas palmas, porque não tem diretor de futebol, o executivo chegou há pouco tempo, o técnico é o terceiro nos últimos tempos, mas o Corinthians conseguiu pensar. Eu acho Félix Torres bom jogador, acho o Kaká bom jogador, acho o Rodrigo Garro bom jogador, acho o Coronado interessante, não acho um jogador espetacular, mas acho interessante, acho o Ranieri bom jogador. Ontem o time do Corinthians tinha praticamente só jogador novo no campo, contando lá a substituição do goleiro Carlos Miguel, que agora é titular no lugar do Cássio. É o time da Série A que mais mexeu na sua base titular para 2024. Isso leva um tempo, cara. Eu não sou fiel e só vejo o prato cheio, não, Tironi. Mas é só uma constatação. A minha constatação até agora, final de maio de 2024, o Corinthians tem um bom time, mas não tem elenco. E ter só um bom time para a temporada no Brasil, com 3 torneios, não é suficiente. Isso eu sei que não é.